Breno Lucano com vocês mais uma vez, blog de filosofia, Portal Veritas. Hoje eu quero trazer para vocês esse livro fabuloso que eu comprei há alguns anos e que me ajudou em alguns trabalhos, alguns artigos que eu realizei no campo da pesquisa de cultura e sexualidade. Esse livro, intitulado Stonewall 40 mais o que no Brasil, pela coleção Cult, editora federal da Universidade Federal da Bahia. Ela é uma organização do professor Colim. Ele se trata, na verdade, de vários capítulos, cada um desses capítulos escrito por um pesquisador na área da cultura e sexualidade, numa mesa redonda, que foi realizada num congresso de cultura e sexualidade. Então, cada um dos palestrantes escreveu um artigo, e esses artigos, cada um deles, foram organizados para formar esse livro. Sendo assim, eu vou ler só uma parte desse livro que eu achei interessante, para que vocês possam contextualizar e saber do que se trata. Ele fala assim, o professor Colim, que é o organizador desse livro: o grupo de pesquisa em cultura e sexualidade, que atende pelo singelo nome de CUS, CUS, realizou nos dias de 15, 16 e 17 de setembro de 2010 o seu primeiro evento, chamado Stonewall 40 mais o que no Brasil, realizado em Salvador. O objetivo foi de debater e avaliar os estudos e as políticas públicas e identitárias no Brasil, tendo como marco a comemoração dos 40 anos da revolta ocorrida no famoso bar de Nova York, em 28 de junho de 1979. Está se referindo, portanto, à revolta de Stonewall, o grande marco das brigas por direitos civis da comunidade LGBT. Os textos reunidos aqui são de autores que participaram desse evento. Isso só foi possível porque, nesse grupo, foi contemplado com recursos do edital de cultura LGBT do governo do estado da Bahia. Tem uma outra parte que eu achei interessante, que bem na introdução, na edição de 2010 do Encontro Nacional de Universidade e Diversidade Sexual, realizado em Campinas, um mês depois de Stonewall 40 mais, a mesma dicotomia pairava nas discussões realizadas nas mesas redondas, nas apresentações de trabalhos, nas oficinas e também nas festas. A diferença é que no EDUS foi possível ouvir algumas falas como: os queer não são inimigos do movimento LGBT, ou estou preocupado com o fato da academia ser vista como inimiga do movimento LGBT. Enfim, esse livro, então, ele é composto por vários artigos de cada um dos palestrantes, dos congressistas desse ciclo de debates realizado em 2010 na Universidade Federal da Bahia. E nós temos alguns capítulos aqui, por exemplo, os respeitáveis militantes e as bichas loucas. É um dos capítulos. Não somos, queremos. Reflexões queer sobre a política sexual brasileira contemporânea. Outro capítulo vai falar assim: políticas da diferença, feminismos e transexualidades. Outro capítulo, assim, Stonewall, 40 anos de luta pelo reconhecimento LGBT. Outro capítulo, os estudos e movimentos LGBT no Brasil pós-Stonewall. Enfim, esse livro, que é bastante parafraseado, por Judith Butler, por exemplo, Foucault e alguns outros autores contemporâneos, eles vão nos ajudar muito a entender essa questão da sexualidade e do gênero na perspectiva atual. E, principalmente, entender como, na verdade, esse movimento identitário, isso não é homogêneo. Em termos de discussões de sexualidade de gênero,
Não existe um pensamento homogêneo no sentido de fazer com que você entenda que, por exemplo, não existe, por exemplo, vamos dizer assim, né? Orientação, não existe escolha sexual, é orientação. Não é bem assim, não é tão absoluto como parece ser. Na verdade, isso é uma discussão muito mais militante do que acadêmica, propriamente dito. E esse livro ele vai mostrar muito isso. Ele vai mostrar, vai fazer com que nós possamos parar para pensar que a questão da sexualidade e de gênero possui outros olhares, possui outras perspectivas, possui outras formas de você entender a situação. Então, eu acho que esse livro ele é fundamental, eu volto a dizer, eu utilizei em alguns artigos meus, e para vocês que se interessam no assunto, para poder entender, por exemplo, Judith Butler, Foucault, eu acho que é fundamental. Luiz Motti, aqui no Brasil, é fundamental para que vocês possam entender o pensamento desses caras. Eu fico por aqui, espero muito que vocês tenham gostado da minha sugestão de livro, e, se possível, leia esse livro, porque realmente ele é muito importante. Não deixe de compartilhar esse vídeo, assine as notificações, assim vocês vão estar sempre contribuindo com os nossos trabalhos. Encontro com vocês por aí. Até a próxima.